eu preparei um histórico sobre as duas principais organizações criminosas no Brasil. E aqui não importa mais, certo? Se vai cair na prova ou não, é para sua formação aqui, extra. Quem vai trabalhar com defesa nacional é obrigado a saber, ao menos, a história e as causas, como surgiram tais organizações criminosas. O intuito é conhecer o funcionamento e que o Estado possa evitar que continuem crescendo. Então, hoje, vamos ver aqui, Comando Vermelho e PCC. Ilha Grande e Taubaté, Carandiru, respectivamente, é isso, né? Então, eu vou procurar trazer a análise de um fenômeno social de forma objetiva, sem sensacionalismos, para que a gente possa entender o fenômeno e só assim poder analisar medidas governamentais de forma racional, né? O que a população em geral simplesmente não consegue, porque ela está no fogo cruzado, literalmente muitas vezes, né? É vítima dessas organizações e simplesmente também, vamos lembrar disso, não tem obrigação de entender de segurança pública, mas o Estado é que tem, né? E você que vai ocupar um cargo público precisa saber e ainda vai precisar se aprofundar, tá? Depois. Então, aqui é só o começo. Para quem procura entender, essa é a razão desse resumo, com uma bibliografia no final para o seu futuro, para depois, para agora, para quando você quiser. Então, de quem estudou o assunto, tá? Então, não são vozes da minha cabeça aqui. Eu pesquisei para isso. Então, o problema que nós temos hoje no Brasil, já sabemos, é gigantesco, e essa parte da aula é apenas a gênese dessas organizações criminosas. Primeira organização que a gente vai ver hoje, o Comando Vermelho, com o berço do Comando Vermelho na Ilha Grande e a formação nos anos 70. O nascimento dessa organização do Comando Vermelho está intrinsecamente ligado ao Instituto Penal Cândido Mendes. Muitos de vocês já sabem disso. Localizado na Ilha Grande, no Rio de Janeiro, cerca de 100 quilômetros da cidade, o local que historicamente foi usado também para quê? Presos políticos, desde antes da era Vargas, e inclusive com trabalhos forçados lá. E era apelidado de quê? Alguém lembra? Eu sei que tem delay, eu posso esperar um pouquinho. Um nome bem singelo, né, que significa muito. Caldeirão do Diabo, gente, devido às suas condições insalubres e à superlotação. E aí nós temos questões aqui a considerar. Nos anos 1970, durante a ditadura militar, o regime misturou presos políticos, muitos que eram classe média, com bom nível de escolaridade, frequentemente militantes de esquerda armados, presos por assalto a bancos para financiar a resistência, misturou com o quê? Com presos comuns, pessoas com pouca ou nenhuma educação formal, né? E como assaltantes e estupradores junto, tá? E foi o que aconteceu? Os presos comuns, como, vou falar o primeiro nome agora, William da Silva Lima, o chamado professor, absorveram dos militantes de esquerda, ligados, por exemplo, a Vard, Palmares, táticas de organização celular, disciplina revolucionária, códigos de conduta, métodos de resistência, né? Essa convivência fez com que os presos políticos intermediassem negociações por melhores condições no presídio. E, embora a adesão ideológica seja aqui debatida, a apropriação da metodologia da luta armada de esquerda para organizar a vida na prisão é vista como uma tática, tá? Então, isso realmente ocorreu. E nós tivemos, no ano de 1979, o nascimento dessa facção,
que é considerado esse ano o ponto de síntese para o nascimento do Comando Vermelho. Inicialmente, esse grupo era chamado de Falange da Segurança Nacional, olha isso, em alusão à Lei de Segurança Nacional, e Falange, porque é uma denominação de direita, na verdade. E depois, Falange Vermelha, depois eles não gostaram mais de usar Falange, e mudaram para Comando Vermelho. E foi posteriormente adotado, porque o termo Falange era associado a quem? A Espanha, de Franco, né? Então, ao fascismo. Eles não queriam parecer fascistas. Criminoso não tem problema, mas fascista não queriam, tá? Aí, a gente teve as primeiras lideranças desse grupo e os objetivos desse grupo. Esse William da Silva Lima, ou professor, é a figura tradicionalmente tratada como fundador do Comando Vermelho. Ele escreveu um livro, inclusive, 400 contra 1, uma história do Comando Vermelho, tá? E outras lideranças iniciais incluíram o Rogério Lengruber, o Bagulhão, e João Carlos dos Reis, o Escadinha. Lembram do Escadinha? Então, os objetivos iniciais dessa Falange Vermelha ainda eram, segundo a narrativa tradicional que está em livros. Primeiro, organizar o espaço carcerário e criar regras de convivência. Depois, acabar com a opressão e a tortura dos agentes penitenciários. Terceiro, criar um fundo comum, uma caixinha para auxiliar os presos, as famílias, promover uma palavra mágica que eles usam até hoje, irmandade do crime, né? E impor uma disciplina rígida, por exemplo, proibição de tatuagens, né, em seus membros, o que era algo destoante na época. Então, o grupo adotou o termo vermelho, sim, e usou a foice e o martelo como símbolo para dar um signo revolucionário a esse grupo, né, uma aura de resistência. Então, tudo isso na década de 70, e na década de 80, temos a questão da lei da anistia e da transição ao tráfico. Então, começou na década de 70, estamos na década de 80 agora. Houve um enfraquecimento da luta política. Por quê? Porque com a lei da anistia, em 79, muitos presos políticos foram soltos, né? Não estavam mais nas prisões, então, segundo pesquisadores, isso enfraqueceu a luta por justiça social dentro das cadeias. Então, eles estavam, de novo, no caos do sistema carcerário. E tivemos, a partir da década de 80 também, presos comuns organizados que arquitetaram planos de fuga espetaculares. Era fantástico passando esses planos de fuga todo domingo, tá, gente? Com a fuga do Escadinha em 1985, que simbolicamente destruiu a imagem da Ilha Grande, né? Com dinheiro obtido aonde na época? Na época não podiam não, Matheus, olha só que coisa. O dinheiro era obtido aonde? Assaltos a bancos na época. Eles investiram em um novo ramo, só depois dos assaltos a bancos, que era a venda de cocaína, principalmente maconha, mas aí começou a cocaína nessa época, tá? E com isso houve a consolidação do tráfico, com a chegada da cocaína da Colômbia, e com isso mudou as rotas globais de tráfico de drogas. E o Brasil se tornou um entreposto importante para o envio da droga para a Europa, né? E o Comando Vermelho expandiu seu controle, então, para fora dos muros da prisão, passando a dominar o tráfico de drogas nas favelas e usando o presídio da Ilha Grande como um centro de comando, né, e recrutamento. Então, o Comando Vermelho implementou uma estrutura empresarial verticalizada para o tráfico nas favelas, focando inicialmente na maconha, mas rapidamente passou para a cocaína, né? E aí, nesse período ainda, surgiram as primeiras dissidências com outra falange da época, chamada Falange Jacaré, que dá origem ao terceiro comando, tá?
A explosão da violência e o aumento da demanda por armamentos para essa briga entre facções se acentuaram na época, elevando a taxa de homicídios no Rio de Janeiro. E já nos anos 1990, a gente teve, então, o quê? Lembram o que aconteceu? A implosão do presídio de Cândido Mendes e a disseminação dessa organização para outros presídios. Então, no contexto do segundo mandato do Leonel Brizola, aí tentam justificar que ele não devia ter feito isso, etc. É muito fácil falar isso hoje, depois que a gente viu o que aconteceu. Mas a verdade é que ele ganhou de presente, já no primeiro mandato, se eu não me engano, o Comando Vermelho pronto, tá? E foi uma tentativa, ele como governador, de enfraquecer esse crime organizado, porque lá era o escritório do crime. Foi decretada a desativação, então, do presídio e posterior implosão desse Instituto Penal Cândido Mendes, em 94. Não faz muito tempo, né? E aí o efeito disso. Embora o objetivo fosse destruir esse símbolo do crime e liberar a área, esse era o argumento, para turismo, preservação ambiental, o efeito prático foi o quê? O espalhamento dos líderes do Comando Vermelho para diferentes presídios no Rio e no Brasil inteiro, né? Essa transferência ajudou na popularização e disseminação do modelo organizacional e da marca Comando Vermelho para outras unidades da federação, né? Tivemos, então, líderes posteriores, como, vocês vão lembrar dele, Fernandinho Beiramar, que ascendeu nesse pós-1994, que foram responsáveis por essa internacionalização do Comando Vermelho, articulando relações com grupos como as Farc da Colômbia, dando ao Comando Vermelho um status global agora, né? Outros nomes também proeminentes dessa fase incluem Marcinho VP, Elias Maluco, né? Lembram deles, né? E tivemos depois novas cisões também, divisões dentro do grupo. O dissidente Uê rompeu com o Comando Vermelho e formou a facção Amigos dos Amigos. Olha que nome singelo, bonitinho, né? No final da década de 90, intensificando a rivalidade. Então, era a população no meio dessa briga de facções sempre, gente. E quanto à estrutura e atuação agora do Comando Vermelho, tem sido a única organização criminosa a expandir o seu controle territorial no estado do Rio de Janeiro nos últimos anos. E qual o modelo deles agora? Pasmem, modelo de franquia. O Comando Vermelho opera como uma franquia, na qual vários donos de morros, entre aspas, atuam na sociedade, sem que um mande no outro, o que ajudou o grupo a crescer em todo o país, né? Então, tivemos também uma expansão nacional. Comando Vermelho expandiu sua presença para 25 estados brasileiros nos últimos 6 anos. Antes desses últimos 6 anos, ele dominava só 10. Só, já é muito, né? E quais as atividades econômicas deles agora? O tráfico de drogas permanece, principalmente cocaína, nas áreas de fronteira, como a Amazônia agora, é a atividade mais importante, mas o lucro também provém de mercados ilegais de ouro, de combustíveis, de bebidas, tabaco, e isso movimenta bilhões de reais, sem falar na lavagem de dinheiro e por aí vai, né? E as tecnologias que eles detêm hoje. Atualmente, o grupo utiliza tecnologias avançadas. Eles fabricam armas e impressoras 3D, vocês já devem ter visto apreensões dessas armas, e o uso de drones lançando explosivos. Então, em suma aqui, o sistema prisional do Rio de Janeiro, que era um projeto de modernidade inconcluso desde o Império, para isolar presos, foi projetado, sim, para reabilitar. E, historicamente, acabou por gerar o crime organizado e as ramificações, sendo o Comando Vermelho o resultado prático dessa falha, vou repetir,
falha estatal. Onde o Estado não está, alguma coisa acontece, né? Esse poder, ele é ocupado por um outro grupo. E a história do Comando Vermelho, então, reflete a apropriação da tática, da metodologia de organização política por criminosos comuns. Em contexto de quê? De negligência histórica do Estado em relação à pobreza e às favelas, porque eles não ocuparam primeiro os bairros organizados, eles ocuparam os bairros vulneráveis, né, onde o Estado não estava. Então, pontos-chave aqui. Primeira questão, qual é o contexto político que isso cresceu e aumentou? O Brasil vivia a ditadura militar, alta repressão política. O crime no Rio de Janeiro era pulverizado na época. Existiam quadrilhas, sim, mas não facções hegemônicas, né? Tinha aquela questão, a figura do malandro, que estava dando lugar na época já ao assaltante de banco, né? E qual é o contexto prisional que propiciou que isso ocorresse? O sistema era brutal, desorganizado, violento, não havia coletivos de preso, defensoria pública, nem se falava nisso, ou seja, a lei era a do mais forte no presídio ou do suborno, que sempre ocorreu, né? E a questão do presídio de Ilha Grande, Instituto Penal Cândido Mendes. O que era a Ilha Grande? Um presídio de segurança máxima, era isolado, para onde eram enviados os presos mais perigosos do Rio de Janeiro. Assaltantes de banco, homicidas e, crucialmente, isso foi muito importante, um erro, os presos políticos, militantes de esquerda enquadrados na Lei de Segurança Nacional, né? E a realidade interna daquilo era de violência extrema. A opressão também dos guardas e a guerra interna entre os próprios presos era ordem do dia. E lá dentro é lei do talhão mesmo, no senso comum, tá, gente? Porque lei do talhão juridicamente é outra coisa, tá? Não vamos falar nisso. A cultura da vingança e da força bruta é que dominava o presídio, tá? Isso eu não tenho dúvidas em relação a isso. E com a convivência, olha isso, presos políticos, presos comuns. Inicialmente se tentou separar, tá? Houve separação, sim. Os presos comuns, eles ficavam numa galeria, a galeria B, e os presos políticos estavam na A, eram separados. Mas com o tempo e a superlotação, o contato se tornou inevitável, tá? E aí tem uma tese do Amorim, que depois eu vou passar a obra dele para vocês, que é uma tese da contaminação, ou seja, os presos comuns, como William Silva Lima, que era assaltante, etc., observavam os presos políticos. E o que os presos políticos ensinaram, de qualquer forma? Organização, estrutura de grupo, hierarquia, divisão de tarefas, um senso do coletivo, uma ideia de um por todos, todos por um. O lema que eles adotaram também foi uma cópia, né, da esquerda. Foi paz, justiça e liberdade, vem dessa inspiração. Olha só, Comando Vermelho, paz, justiça e liberdade. Irônico, né? E a caixinha, o conceito de um fundo monetário coletivo, para financiar o grupo em si, ajudar as famílias e pagar advogados, mas eles também faziam extorsão das próprias famílias, tá, gente? Então, a estratégia aqui, que eles também adotaram da esquerda, a tática de guerrilha urbana e o planejamento dessa guerrilha urbana. Tudo isso foi uma escola para eles lá dentro. E como ocorreu essa transposição da ilha para o asfalto? O nascimento mesmo de uma facção criminosa, com fugas e com liberdade de presos. Quando os fundadores, como esse Lima, começaram a sair, que era o professor, fugindo ou postos em liberdade, eles levaram essa organização toda para as ruas.
A Falange vira, então, Comando Vermelho, o grupo começa a controlar os territórios dos morros e favelas, né? E agora, com esse know-how, né, da prisão no morro, a caixinha que eles tinham lá dentro, agora é financiada pelo tráfico. E a hierarquia militarizada é aplicada ao varejo das drogas. Esse negócio deles agora fora das prisões. E eles também colocaram ordem dentro dessas comunidades. O que eles fizeram? Eles proibiram o roubo na área. Ou seja, eles impuseram uma lei onde o Estado não chegava. Era baseada nesse lema, paz, justiça e liberdade, que não podia roubar morador e nem oprimir morador. Olha que coisa. Então, é realmente a ocupação do local do Estado por uma organização criminosa. E com isso, a gente obteve agora uma visão geral do início dessa organização criminosa, e agora a gente vai passar a analisar PCC, tá? Primeiro Comando da Capital. Esse aqui é o primeiro cartel do tráfico no Brasil. É uma organização criminosa que domina todo o ciclo da produção de cocaína, desde o plantio nos países vizinhos até a exportação. Olha que coisa. E a origem disso? E a evolução? O PCC, ele é mais novo que o Comando Vermelho, ele foi fundado em 1993, na Casa de Custódia de Taubaté, conhecida como Piranha, essa casa de custódia. O grupo inicial era composto só por 8 presos, né? Incluía o Geleião, que é José Márcio Felício, o nome dele, o Israel da Fé, que escreveu o estatuto, Zé Cachorro, Esquisito, Severo e Garcia. Esses eram, eu acho que não esqueci ninguém, os fundadores. O movimento nasceu como uma luta contra os maus tratos e opressões e contra os corruptos, policiais corruptos do sistema prisional. Vejam só. Aí, isso a gente está falando de 93, certo? Porque em 92, o que a gente teve? O massacre do Carandiru, que é considerado o estopim e divisor de águas político que fortaleceu o crime organizado, né? Então, vejam, o primeiro artigo do Estatuto do PCC objetivava vingar os mortos do massacre do Carandiru. E, inicialmente, essa facção era sustentada, então, por mensalidades e extorsão dos próprios familiares, que gerava muitas reclamações de todo mundo. E depois disso, fundação foi isso, tá? A gente tem a ascensão do Marcola e a profissionalização do PCC. A estrutura do PCC foi completamente reformada por Marcos William Rebas Camacho, o Marcola, um ex-assaltante de banco, de novo aqui, e traficante também, tá? O Marcola, o seu grupo, perceberam que o tráfico de drogas poderia ser a principal fonte de receita para sustentar a máquina burocrática do PCC, então resolveram fazer isso. E aí, o que pode acontecer? Conflito interno. No início dos anos 2000, o Geleião e o Cezinha eram os chefes, não o Marcola. Mas o Marcola, ele se opunha a ações terroristas. Ele queria ser só um homem de negócios, certo, gente? Então, ele não queria, por exemplo, que explodisse a Bolsa de Valores, que o Geleião e o Cezinha queriam, por exemplo. Ele queria focar o Marcola só em negócios, business, negócios lucrativos. Então, como havia essa dissidência entre eles, Geleião e Cezinha, ocorreu um incidente aqui, o assassinato da ex-mulher do Marcola, a Ana Oliveira, ordenado por quem? Pelo Cezinha e pelo Geleião. E isso foi o estopim que levou a massa carcerária inteira, que conhecia todos, a se posicionar do lado do Marcola agora.
E foi aí que ele assumiu a liderança. O que aconteceu com o Geleião? Ele foi isolado e o Cezinha foi morto em toda essa confusão, tá? E agora a gente tem um novo foco aqui. Sob a administração do Marcola, o PCC profissionalizou as ações. Ele se transformou de um sindicato do crime em uma organização com um nível de poder sem precedentes no Brasil, tá? Mais forte que o Comando Vermelho, sim. E como funciona esse cartel? Cartel da cocaína e as rotas. O PCC é visto hoje, gente, como uma agência reguladora do mercado criminal, vejam só. E conseguiu dominar a produção e o Porto de Santos. Tá? Primeiro aspecto, eles têm um monopólio boliviano. O PCC fez um acordo com traficantes bolivianos, obtendo o monopólio do comércio da cocaína boliviana. E eles garantem que a droga não seria vendida para mais ninguém. A maior parte da cocaína consumida no Brasil, e em parte que vem da Bolívia também, do monopólio deles. Tá? E a questão das rotas e o domínio geográfico também domina. Devido a essa alta produtividade e as dificuldades geográficas das fronteiras Bolívia-Brasil, a gente precisa, inicialmente, eles precisavam de aviões e helicópteros, e agora tem. A maior parte da droga antes precisou vir por terra, mas não pela fronteira da Bolívia, pela fronteira do Paraguai, é que entrava antes, tá? E agora ainda continua as duas, tá? E aí, o que fez o PCC? Ele conquista a fronteira. O PCC disputou e conquistou a região fronteiriça de Ponta Porã, de Pedro Juan Cabaleiro, é deles agora. Essa consolidação se deu com o assassinato do Jorge Rafat, o rei da fronteira, que não queria aceitar o monopólio do PCC. O que aconteceu? Foi morto. Tá? E a exportação, como é que eles fazem? Inicialmente, o PCC focava no consumo interno, São Paulo e Rio de Janeiro. E, por volta de 2014, a Polícia Federal detectou as primeiras remessas para a máfia italiana e também para um cartel no México, Los Zetas. E o PCC também tem parcerias com clãs da Sérvia. O clã chama Sarit, se eu não me engano, tá? E também exporta para o Líbano, para vários lugares, tá? E a lucratividade disso, por que é importante para eles? Cocaína, extremamente lucrativa, vale $800 um quilo na Bolívia para comprar, pode chegar a $50 mil na Europa, $80 mil no Líbano, então os ganhos são astronômicos, né? E qual é agora essa continuidade dessa governança deles, né? Nessa situação? O PCC é visto como uma organização centralizadora, onde o criminoso passa a dominar outros criminosos. Então, eles têm um estatuto e ordem lá dentro. O PCC impôs regras, eles têm um estatuto, né, que resultou na pacificação das prisões, diminuindo a violência, porque, lembra do Marcola? Não queremos violência, atrapalha os negócios. A matança e a violência sexual eram muito comuns antes da atuação do PCC, né? E é um tipo de controle social. Essa facção, ela estabeleceu, então, a filosofia de que ninguém é morto sem, essa palavra dele, essa ideia deles, sem trocar ideia, ou seja, exigindo uma autorização para matar. Né? Essa capacidade de pacificar bairros, que levou São Paulo a ter menores índices de homicídio, por exemplo, por sua vez, interessa aos governos, que buscam mostrar sucesso na segurança pública. Só que é um falso sucesso, porque o que está ocorrendo é um crime por baixo dos panos. E também a questão, vimos as semanas anteriores agora, de lavagem de dinheiro e de empresas que a gente não sabe. Muitas vezes a gente pode estar comprando alguma coisa e está financiando o tráfico, financiando o crime organizado, né? Não sabemos, né? E o PCC,
pune severamente quem eles chamam de pilantras, caguetas, informantes, estupradores, etc. Eles não aceitam isso. Por quê? São bonzinhos? Não, atrapalham os negócios. Tá? Então, o PCC busca exercer um domínio completo sobre o país, tá? Buscando, entre aspas, a pacificação do crime, porque qualquer guerra significa prejuízo. Tá? E aliança e rupturas agora com o Comando Vermelho. O PCC e o Comando Vermelho atuaram juntos por cerca de 15 anos, até 2016, com o PCC fornecendo muita droga e o comando para o Comando Vermelho lá no Rio de Janeiro. Né? Aí teve uma grande guerra. Né? A aliança se desfez em 2016, estremeceu todo o tabuleiro do tráfico no país e gerou conflitos em vários estados, especialmente onde? No norte e no nordeste. E qual foi o motivo dessa disputa que nós tivemos aqui? O conflito lá no norte e nordeste começou porque integrantes do Comando Vermelho não queriam mais que o PCC batizasse, entre aspas, membros naqueles estados. Eles queriam que fossem membros do Comando Vermelho, não do PCC. De novo, guerra de facções. Né? Só que teve uma derrota em Manaus. PCC sofreu a sua maior derrota em 1º de janeiro de 2017, no complexo penitenciário Anísio Jobim, Compage, lá em Manaus. Lá, membros de uma outra facção, Família do Norte, mataram e esquartejaram integrantes do PCC. E aí, o que aconteceu? Retaliação. Né? Desde então, o PCC retalhou a matança que aconteceu lá e continuou, inclusive, com massacres em outros estados. Atualmente, o PCC foca em controlar quais rotas? Do norte, que vem pela Amazônia, do Tapajós e do Purus. E o PCC também já atua, ainda de forma tímida, mas também no Rio de Janeiro, por exemplo, na Rocinha, através de acordos para facilitar a entrada e saída de drogas e armamentos. Tá? E aí a gente tem a conexão aqui com o quê? Obviamente, com máfia e milícias. O PCC é considerado uma autêntica organização criminosa. E para se tornando já uma organização mafiosa de alto nível. Ele vai precisar, então, investir, e é essa a intenção deles, e sofisticar o que eles estão fazendo agora? Lavagem de dinheiro. Né? Ainda não está no nível que eles gostariam, e já está estratosférica. A interação com operadores do crime, crimes financeiros presos, como o da Lava Jato, já mostrou que existe, é vista como um upgrade dessa facção aqui. E a gente tem também a milícia, que atua em paralelo a tudo isso. As milícias são vistas por alguns como uma, entre aspas, máfia italiana brasileira. Tá? É só uma comparação. As milícias vendem a ideia de ordem e têm a capacidade de entrar nas instituições do Estado e ter poder político nas instituições do Estado, alugando espaços, por exemplo, para a venda de drogas, agindo no transporte, elegendo bancadas, né, nas câmaras de vereadores, nas câmaras legislativas do país inteiro, inclusive em Brasília. Tá? E aí a gente pode colocar aqui de onde surgiu tudo isso. A crítica ao sistema penal, o encarceramento em massa e a guerra às drogas, entre aspas, aqui, são vistos como fatores que fortalecem o PCC. Vejam que loucura. A população fica contente quando prende, o PCC também fica. Insano, né? Mas é isso. Porque essa incompetência estatal, cerca de 30% dos presos que estão na cadeia estão lá por crimes de drogas, e a maioria são jovens primários, que são flagrados com menos de 60 gramas de entorpecente. Tá? E as organizações criminosas usam as prisões até hoje, não adiantou nada o Brizola implodir a Ilha Grande, não resolveu. Usam as prisões
como escritórios. O sistema prisional falido transforma as prisões em escritórios onde o PCC consegue costurar as redes deles, fortalecer os chefes. Né? Então, contato e chefes são fortalecidos dentro das cadeias no Brasil. Tá? E alimenta o crime. O aprisionamento indiscriminado de pessoas joga essas pessoas, na maioria jovens, nas mãos do PCC. Cai no colo do PCC. Tá? E, com isso, a gente tem a falência da política pública de segurança. A guerra às drogas é considerada um sucesso lucrativo para quem tem interesse. Para quem? Matando as pessoas certas que eles querem que morram. Mas é uma falência total como política pública e falência também como sociedade. A inação e incompetência do Estado em não combater o PCC quando ele era pequeno e incipiente. Permitiu o seu crescimento. Agora, vocês estão sentados? Se não tiver, sentem. Se não sabem, o número de afiliados hoje do PCC. Começou com quanto? 6, 8? De 6, 8 pessoas, 33 mil afiliados no Brasil. Né? Então, resumindo, os pontos chaves aqui. Dos escombros do Carandiru até a Irmandade. Primeiro ponto que a gente tratou aqui, o Caldeirão foi o quê? São Paulo pré-1993. O sistema carcerário velho, a violência generalizada, extorsão, morte por dívidas, etc., tudo isso nos presídios, somado à guerra de facções. Comando Vermelho no Rio, tentando se instalar em São Paulo e vice-versa. Não havia lei unificada, era caos, lembram? Aí Taubaté, o anexo de Taubaté, chamado Piranhão, que a gente falou, o local onde o PCC nasceu. Não era um presídio comum, tá? Era o local para onde o Estado enviava os insolúveis, os líderes de rebeliões, sequestradores, assaltantes de banco. Então, alta periculosidade. E o Estado, inadvertidamente, criou a maior incubadora de lideranças do crime no Brasil, tá? No caso do PCC. E qual foi o evento catalisador disso? O massacre do Carandiru em 92. Foi o Big Bang do PCC. Tá? A mensagem que o Estado passou aos detentos é: vocês estão sozinhos. Se vocês não se organizarem, o Estado mata vocês. O que eles fizeram? Se organizaram. Tá? O massacre uniu os presos da capital e do interior contra um inimigo comum. Qual? O sistema, entre aspas. Polícia e governo. E a população nesse fogo cruzado. Tá? Então, o PCC tem até dia de fundação, gente. Dia de fundação é 31 de agosto de 1993. Os 8 fundadores, eles não eram ladrões comuns, eram assaltantes de banco com alto poder já de organização. Enquanto o Comando Vermelho precisou dos presos políticos, o PCC não precisou não, eles já eram, tá? Alto poder de organização, lideranças como o Geleião e Cezinha, eles tinham já uma visão. Eles não queriam só proteção, eles queriam o poder, eles mesmos, tá? Aí o Comando Vermelho teve aquela história de paz, justiça e liberdade, né? Uma deturpação, né? Dos lemas de esquerda, a gente vai usar agora, eles pensaram, né? Para o nosso interesse. E paz entre eles, né? A paz era para eles. A justiça era a vingança, agora aqui, pelo Carandiru. Eu acho que eles têm bastante CNPJs, nem isso falta mais. É aí que está a questão, viu? Internacionalista concurseiro. Eles têm bastante CNPJ agora já. Liberdade, a libertação dos irmãos deles. Não era liberdade universal, não, tá, gente? Com um estatuto. O estatuto deles é uma espécie de contrato social. Tem 16 pontos e os principais eu vou trazer aqui. Primeiro, irmandade, que é o conceito mais importante. O PCC se autodenomina como irmandade. Ser irmão implica aqui em um código moral. Nas palavras deles, o proceder, tá? E eles são um Estado paralelo. O Estatuto do PCC,
proíbe o roubo, o estupro e a extorsão dentro da cadeia. E depois também na quebrada não pode, tá? O PCC assume funções do Estado de segurança e justiça. Onde o Estado não chega, quem chega? O crime, né? E a caixinha da época? O mecanismo financeiro que inicialmente era para pagamento de advogado, ajuda a famílias e dos presos, etc., é o que começou a dar poder à organização e dá até hoje, tá? Eles fazem poupança, gente, enquanto a população geral não faz, né? E o estatuto define o inimigo, que é o sistema opressor, entre aspas, e os traidores, que são chamados ou de calcinhas ou de caguetas, tá? E a sintonia, que é a sintonia final, sintonia dos estados, é a estrutura hierárquica, tá? Até chegar na consolidação dessa organização criminosa, saindo de Taubaté e dominando São Paulo, na primeira década da sua existência, o PCC se espalhou pelo sistema prisional de São Paulo, usando as transferências de preso. E aí, cada irmão transferido levava o estatuto e batizava outros membros, tá? E era uma proposta irrecusável, por quê? Junte-se a nós, né? Daí você não vai ser mais extorquido, não vai ser mais estuprado na cadeia, vai ter apoio jurídico, em troca você paga uma caixinha e segue as regras, né? Quem pagava essa caixinha, gente? A família do preso, né? Claro. O Estado perdeu o controle das prisões, porque o PCC se organizou, tá? E aí, nós tivemos, ainda estou acabando, gente, as mega rebeliões lá em 2001, lembram? A primeira grande demonstração de força. Foi uma coordenação simultânea em dezenas de presídios no Brasil. E o PCC mostrou para o Estado e para o público em geral que ele existia e tinha controle de tudo. E depois a gente teve uma espécie de revolução de 2002 e a ascensão do Marcola, que eu falei para vocês, né? Teve uma cisão, o racha entre a velha guarda do PCC, o Geleião e o Cezinha, e a nova geração com Marcola. O Geleião queria terrorismo, atacar civis, não importa, e o Marcola tinha essa visão empresarial dele. O crime não pode chamar a atenção da mídia, né? Eles queriam fazer tudo sem tanto terror para a população. E aí tivemos a hegemonia do Marcola, Marcola vence a guerra interna, uma mudança de paradigma, porque o PCC deixa de ser um sindicato, entre aspas, de presos, e começa a se tornar uma empresa multinacional do crime, focada em quê? Primeiro, tráfico de drogas, né? Embora o foco da sua apresentação seja a formação, a gente precisa mostrar essa transição aqui, tá? Então, com isso, a gente pode chegar a algumas conclusões para fechar nossa aula de hoje. Por isso é que eu falei que ia ser uma super live, tá? O PCC nasce de onde, de novo? Da falha do Estado, né? Carandiru, caos prisional, ele se solidifica através de uma ideologia, o estatuto do PCC, e um senso de irmandade. E ele ganha o poder ao pacificar o ambiente caótico, oferecendo serviços que o Estado não oferecia. Segurança, justiça interna e por aí vai. E a organização só foi possível pela sua capacidade de criar regras claras lá, né? Como que era a regra clara deles? O proceder. E um sistema financeiro, que era a caixinha, tá? E agora você sabe, com propriedade, porque a afirmativa de que onde o Estado falha, outro poder toma conta, não existe vácuo de poder, e como essa afirmativa é verdadeira, né? Saber da formação de todo fenômeno social e ainda mais de organizações criminosas importa para que se possa combatê-las de forma eficaz. E para um especialista que vocês vão ser. Mesmo quem está aqui ainda, eu agradeço demais, que não passou, que vai ter que estudar para outro concurso, você vai conseguir. Tá? Só pelo fato de você não ter desistido e não desistir nunca. Tá? Um especialista em justiça e defesa
precisa desse conhecimento, é fundamental. Por isso eu resolvi resumir aqui, para que vocês saibam por onde começar quando você precisar desse assunto, de forma mais clara possível, para vocês que estão aqui hoje. Mas, além disso, eu vou deixar agora para vocês uma bibliografia para que vocês possam se aprofundar no tema, sempre que vocês quiserem ou precisarem, porque a gente tem que tratar desse assunto com a mais profunda seriedade, tá? Se fosse só virar um narco-estado, o Brasil seria, na atual situação que a gente está, num ponto de inflexão, onde não se sabe onde o crime está ou não está, né? É muito importante que a gente que estuda isso tenha consciência e saiba exatamente do que a gente está tratando, tá? Eu vou abrir para vocês agora aqui a bibliografia, então, se quiserem, façam um print ou depois voltem nessa aula, quando precisarem. E depois eu vou fazer um corte dessa aula. Vamos lá? Bibliografia agora aqui. Pode colocar, por favor, Lorena. Vamos passar para a próxima. Sugerida para vocês depois. Vou começar com as questões, bibliografia que aborda Comando Vermelho. Livros essenciais sobre a formação do Comando Vermelho. Primeiro livro aqui. Comando Vermelho, a história secreta do crime organizado. O autor é o Carlos Amorim. Por que é importante esse livro? Essa aqui é considerada a principal obra jornalística sobre o tema. O livro-reportagem do Amorim, ele é vencedor do Prêmio Jabuti de 94. Ele investiga a fundo a tese central de formação do Comando Vermelho, a convivência no presídio da Ilha Grande dos anos 70, entre presos comuns e presos políticos, militantes de esquerda, presos pela Lei de Segurança Nacional. Porque, segundo o livro, os presos políticos ensinaram aos presos comuns noções de organização, hierarquia, estratégia e um senso de coletivo, né, que foi deturpado para uso no crime, né, que foram a semente para a criação da facção que a gente já falou, inicialmente chamada Falange Vermelha. Está tudo nessa obra. E depois a gente tem uma segunda obra, que é do próprio professor, chamado Professor. 400 contra 1, uma história do Comando Vermelho. O autor é o William da Silva Lima, né? Por que é importante esse aqui? Esse é o livro aqui, é um relato em primeira pessoa. O William da Silva Lima foi um dos fundadores do Comando Vermelho. É uma fonte primária que conta a história de dentro do sistema prisional, detalhando as motivações, as primeiras ações, a lógica que levou à criação do grupo, e, obviamente, é o viés dele, tá, gente? Óbvio, né? Só que é importante como fonte primária. Uma forma de autodefesa dos presos contra a violência do sistema. E o livro também inspirou, vocês já devem saber, alguns aqui sabem que esse filme existe, o filme 400 contra 1, a história do Comando Vermelho. Aí o terceiro livro mais importante aqui para nós, A Gênese das Facções Criminosas, Comando Vermelho e o Terceiro Comando. O autor é o Fábio Samu, e esse aqui é importante porque é uma análise mais recente, ela foi publicada em 2021, que também revisita o contexto da Ilha Grande e analisa a gênese do Comando Vermelho e expande a discussão para a formação do principal rival do Comando Vermelho na época, que era o Terceiro Comando, né? E para entender a formação específica, são os dois primeiros livros, tá, gente? Carlos Amorim e William da Silva Lima, que são referências mais diretas e mais clássicas aqui. Tem mais? Tem mais. Fizeram print? Vou passar para o próximo, tá? Esses aqui são referências esparsas que vocês podem precisar e por isso eu trouxe hoje. Comando Vermelho, PCC, a Irmandade do Crime, Carlos Amorim também. A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil, é do Bruno Manzo e da Camila Dias. Fé e o Fuzil, Crime e Organização no Brasil do século XXI, é também do Bruno Manzo e do Pedro Inoue. E Bandidolatria e Democídio, do Diego Pezzi, Leonardo Jardim e de Souza, essa obra também. E Cena do Crime, Violência e Realismo no Brasil Contemporâneo.
e Bandidos, do Eric Hobsbawm. Esse aqui já é um clássico. De qualquer forma, leiam esse Bandidos aqui quando puderem, quando quiserem, porque ele trata no geral, tá? E aí temos agora, para a gente fechando, acabando mesmo a nossa aula, bibliografia sobre o PCC. Vamos lá? Irmãos, uma história do PCC de 2018. O foco aqui, gente, é considerada uma das análises sociológicas mais profundas sobre o PCC, tá? O livro, ele detalha a origem da facção no presídio de Taubaté, lá em 93, a revolução interna deles lá, de 2002, quando consolidou o Marcola no poder, e como o PCC criou um Estado, entre aspas, paralelo, com regras próprias, baseando-se no conceito de irmandade, né? Segunda obra, A Guerra, Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil. Esse livro é de 2018, também é do Bruno Manzo e da Camila Dias, um jornalista e uma socióloga. O foco desse livro é uma extensa reportagem investigativa que traça a cronologia da facção, desde a criação, mostrando como ela passou de um grupo para se proteger da violência do sistema carcerário até uma organização criminosa de nível internacional. A Bolsa de Valores da cocaína é o PCC. Olha que loucura. Aí tem outro livro, Laços de Sangue, a história secreta do PCC, de 2017. Esse aqui oferece uma visão de dentro do sistema de justiça. O Cristino foi um dos primeiros a investigar a organização e o livro vai trazer detalhes sobre a estrutura de comando, o estatuto e as primeiras lideranças. Quem? O Geleião e o Cezinha. Aí a gente tem mais um outro aqui, Cobras e Lagartos, a verdadeira história do PCC, de 2005. Esse aqui foi um dos primeiros grandes livros de reportagem sobre o PCC, tá? O Josino investigou os bastidores da criação do PCC, incluindo a influência direta nas condições desumanas dos presídios. Não era mentira, era mesmo verdade, tá? E a reação ao massacre do Carandiru, que é tido como estopim para a criação do comando, entre aspas, o PCC, né? E aí, para análises sociológicas adicionais aqui, tá aqui ainda? Tá, esses dois aqui embaixo. Vamos ver um por um. Proibido roubar na quebrada, território, hierarquia e lei do PCC. Aí tem outro. Foco aqui é uma análise sobre como o PCC estabelece a lei que o Estado não consegue estabelecer, né? E a ordem nos territórios que ele domina. E funciona como um poder regulador também, então, nas favelas, nas comunidades mais carentes. E aí outra obra, PCC, Hegemonia nas prisões e monopólio da violência. Foco dessa obra. É uma obra acadêmica, tá? Mas foi a base para a guerra. Lá de cima, o outro livro. Analisa como o PCC conseguiu pacificar as prisões paulistas. Pacificou por quê? Porque não compensava para a lucratividade deles, né? E monopolizar a violência. Então, o monopólio da violência não é mais o Estado, as polícias, né? Mas é do PCC. É nesse estágio que a gente está, tá? Por isso é tão importante que a Polícia Federal age em todo o território nacional, gente. Essas obras, em conjunto aqui, que a gente teve hoje, fornecem um panorama completo quando vocês precisarem. Desde a fundação, em 93, e como uma reação às condições prisionais, até a complexa estrutura que a gente tem hoje deles. E com isso, pode tirar, Lorena, por favor? Pode deixar eu de novo, grandona, na tela. A gente chegou ao final, gente. E eu agradeço a presença de cada um de vocês e cada uma de vocês aqui hoje. Gostaram? Tem perguntas? Eu sei que isso agora, né, começa a passar um monte de coisa na cabeça, né? Não é possível, né? Duas organizações gigantescas, perigosíssimas, e a população entregue no meio dessa história toda, né?
Se não tiverem, podem mandar perguntas por e-mail. Não pude responder e-mail essa semana, mas eu prometo, vou responder amanhã, tá? Lined, respondo amanhã. É importante saber, né, Dani? A gente tem que saber onde começou, por que começou e como agir contra, como técnicos analistas de defesa. Porque as pessoas nem têm obrigação de saber, gente. Né? Nem tem como. As pessoas estão tentando sobreviver. E aí a gente mudou pouca coisa, né, Rosângela? Pois é. Não, entrar em presídio é terrível, gente. Não queiram fazer isso, né? Por isso que eu nunca fiz criminal, não vou fazer. Tive que entrar pouquíssimas vezes. Enfim. Lembrem agora, recado final importante aqui agora. Até a próxima aula, porque na próxima aula a gente vai estudar o eixo 5, é a nossa última aula. Políticas de Justiça e Cidadania. E aí vocês lembrem agora, a gente só tem 3 semanas. 3 semanas. Tá? Para quê? Para a prova. E na nossa última live, a semana que vem, a gente só vai ter 2 semanas para a prova, né? Então, são essas 2 semanas, gente, antes da prova, que vão definir a sua vida, os próximos anos, tá? Abram mão de fazer qualquer coisa que vocês puderem para a concentração nos estudos. Só o físico que não, tá? Então, vão se movimentar ouvindo aulas, como eu falei no início da aula. Estudo, todo mundo tem que trabalhar, né? É difícil quem possa só estudar hoje em dia. Então, é trabalho, estudo e alguma atividade física. Compra uma corda para pular em casa e pula 10 minutos, porque vai fixar o conteúdo para vocês, tá? É importante isso. Então, tudo que não for estudo, movimentar o corpo e trabalho que a gente tem que fazer, tem que ser deixado para depois. Nessas últimas 2 semanas. Pensem, agora 3 semanas para sua prova. Para outra vida, como servidor público, servidora pública, trabalhando nos ministérios em Brasília, ou quem sabe no futuro em outras localidades, né, com o avanço da carreira. Eu agradeço a atenção de vocês, estou à disposição no meu e-mail. Escrever é difícil, né, Dani? Vou falar sobre isso na próxima aula. Tenta essa semana com o auxílio do material que você tiver, tá? Sobre esses temas. Pode assistir a aula, faça o máximo para treinar a sua escrita, viu? Fiquem bem, gente. Estou à disposição em e-mail para vocês, ou no Instagram é mais fácil me contactar. Curso Organiza, sigam lá também, porque daí pelo message, direct ou message, não sei, do Instagram, só me escrever que eu respondo mais rápido, tá? Treina, Dani, isso mesmo. Um beijo, abraço fraterno para vocês e até a próxima semana.